Obrigada, presidente. Uma boa tarde a todos, à mesa diretora, aos demais colegas vereadores. Vereador Célio Dias, boa tarde. Eu quero dizer que eu senti sua falta na minha posse. O senhor é bastante simpatizante da causa e sensível também. Citei uma lei sua aqui, inclusive. Uma satisfação vê-lo. Quero cumprimentar especialmente duas pessoas muito especiais para mim hoje, que são duas protetoras de animais, que a meu convite vieram assistir a cerimônia hoje. A senhora Bárbara Lebrecht, representando a APRABLU, que é a entidade da qual eu sou voluntária, e a senhora Edma Anuzek, que é uma protetora independente em Blumenau, que faz um trabalho maravilhoso também em relação ao resgate e recolocação de animais e cuidados. As convidei para assistir hoje a minha fala, justamente porque eu quero pontuar algumas coisas com os senhores vereadores com relação ao trabalho que os protetores de animais fazem nessa cidade e pelo Brasil afora. Por que eu venho insistindo tanto em a gente criar uma política pública de proteção aos animais, em defesa dos direitos dos animais? Porque, como o vereador César Sim já antecipou a minha fala, aquela maravilhosa frase lida aqui anteriormente é da atriz francesa Brigitte Bardot. Então, ela é uma grande defensora dos animais e ela afirma assim, que não há grandes ou pequenas batalhas. Todas as batalhas são válidas, desde que sejam a favor da vida. Então, essa é uma batalha que eu quero também levar. Eu trouxe para vocês hoje algumas fotografias, algumas imagens que eu quero compartilhar com vocês, que são só alguns exemplos do dia a dia dos protetores de animais. Algumas histórias que foram tornadas públicas, inclusive, outras histórias que ficam só no círculo dos protetores. Ari, por gentileza. A gente vai mostrar as fotos de alguns casos atendidos nos últimos 2 anos, mais ou menos. Esse caso aí é um caso bastante comum no dia a dia dos protetores aqui em Blumenau. Filhotes abandonados. Esse caso especificamente, eu chamei esses filhotes aí de esmilinguidos. São filhotes desnutridos, abandonados num dia de chuva e num dia de frio. Felizmente, o resgate foi feito a tempo, esses animais sobreviveram, 2 deles já foram recolocados, estão em ótimas casas, e o terceiro está procurando um lar. Esse caso aí, gente, esse caso aí é da cadela Júlia. Olha só o estado de desnutrição dessa cadela. Eu só tinha visto uma imagem dessas por fotografia. Pessoal, eu não acreditava que isso pudesse acontecer em Blumenau, mas isso aconteceu em Blumenau ano passado, gente. Essa cadela estava à beira da morte. Esse caso chegou até nós, a APRABLU, e a gente conseguiu, por incrível que pareça, salvar essa cadela. Ela passou meses internada numa clínica veterinária, sendo recuperada, e felizmente hoje ela é uma cadela feliz. Ela foi adotada por uma protetora, é uma cadela que não apresenta nenhum trauma, ela é uma excelente cadela de guarda. Próximo caso. Comum, cadelas abandonadas grávidas ou com ninhadas em Blumenau. Eu acho incrível, uma cidade com o nosso perfil econômico, nosso perfil social, negligencia dessa forma. Essa cadela foi resgatada na Rua Amazonas e 1 semana depois do resgate ela teve 12 filhotes. Ela é uma mestiça de pitbull. Infelizmente, devido ao grau de desnutrição da cachorra, os filhotes eram um pouquinho debilitados, 6 deles faleceram devido a uma virose que eles tiveram contato, e os outros 6 eu consegui recolocar. A cadela ainda está procurando um lar. Essa aí é aquela Vicky, aquela cachorrinha que foi noticiada também há 2 anos atrás, que foi enterrada viva por uma senhora aqui em Blumenau, porque ela estava latindo demais, ela se aborreceu, e num surto psicótico ela resolveu enterrar a cachorra viva. Nós, infelizmente, chegamos tarde demais, porque apesar dela ter sido resgatada com vida, 15 dias depois ela contraiu uma virose e também faleceu. O sistema imunológico dela estava bastante debilitado e não foi possível salvá-la. Veio a óbito. Esse aqui, vereador Ivan Nats, o senhor que gosta de poodle, o senhor comentou, isso aqui é um poodle. Na verdade, é uma cadela muito idosa que foi resgatada no barranco de um rio. Possivelmente, ou certamente, eu posso afirmar, ela foi abandonada por causa da idade, é cega, com uma série de problemas que essa cachorra tinha, não foi possível salvá-la. Tivemos que recorrer à eutanásia. Esse é um cachorro de raça que provavelmente uma família comprou quando era um filhote, e aí ela envelheceu, não deram mais conta, não quiseram mais e se desfizeram. Isso é muito comum na cidade de Blumenau, o descarte de animais porque eles envelhecem e adoecem. Esse aí é um pincher, um pincherzinho idoso também, que foi descartado, foi jogado, arremessado de um carro,
e na queda ele fraturou as 2 patas dianteiras. Ele teve que ficar algumas semanas com tala até que ele conseguiu recuperar os movimentos. Foi adotado pela voluntária que assumiu a guarda dele. Essa aí é uma mestiça de Doberman, a Cookie, que nós também, há uns 2, 3 anos atrás, também chegou às nossas mãos. Ela estava extremamente debilitada, com sarna demodéxica em estado avançado. Posteriormente, ela contraiu sinomose também, que é uma doença infecto-contagiosa bastante grave, bastante complicada. Mas, felizmente, a gente conseguiu salvar essa cachorra e conseguimos doá-la para uma família muito responsável em Indaial. Esse aí é um exemplo de ninhadas, é um cachorrinho, eram 8 filhotes, mas também é comum com gatos, serem descartados logo que eles nascem. Eles ainda estavam com cordão umbilical, olhinhos fechados, tiveram que ser alimentados com seringa. Dos 8, somente um sobreviveu. Os demais foram falecendo, porque eles ficaram muitas horas sem o leite materno, e isso deixou eles bastante debilitados também, desnutridos, e aí eles a baixa imunidade deles não fez com que eles sobrevivessem. Um deles a gente conseguiu recolocar e está muito bem numa casa também. Esse aí é o Osvaldo. Eu trouxe uma foto já do cachorro em tratamento, porque eu não queria chocá-los tanto com a situação, com a condição em que nós o resgatamos. Esse cachorro estava com uma miíase, que é a popular bicheira, nessa orelha dele, nesse ouvido, que comeu toda a orelha dele. E ele estava muito abatido, muito apático. Também não achei que esse cachorro fosse sobreviver. Mas, para nossa surpresa, para nossa alegria, ele reagiu muito bem ao tratamento veterinário. Isso era durante o tratamento dele, já com uma medicação específica. Foram algumas semanas que a gente teve que investir nesse cachorro, mas, felizmente, ele se recuperou bem. Esse cachorro é um exemplo típico, só voltando um pouquinho, Ari, um exemplo assim que nos marcou muito dentro da nossa organização, porque a gente achou que ele fosse ficar com traumas ou que ele fosse tornar um cachorro agressivo, e muito pelo contrário. Durante toda a permanência dele na clínica veterinária, durante todo o contato que ele teve com seus cuidadores, ele nunca mostrou agressividade, pelo contrário. Ele era um cachorro alegre, um cachorro confiante, e foi adotado também pela voluntária que participou do resgate dele. Causou muita comoção na rede social o caso dele, muitas pessoas contribuíram para o pagamento das despesas, mas ninguém se habilitou a adotá-lo, então a própria voluntária assumiu a adoção dele. Eu acho que, finalizando, nós temos o último caso. Essa aí é uma cachorrinha que foi resgatada prenha, já no estágio final da gestação dela, e essa patinha que está aparecendo aí na frente está fraturada. Então, além da prenhez dela, ela tem uma fratura na pata dela que posteriormente teve que ser amputada. Então, a gente esperou o nascimento dos filhotes, o desmame, a recolocação deles, aí depois a patinha da cachorra teve que ser amputada, porque já era uma fratura antiga. Situação bastante comum. Os animais, eles sofrem atropelamento, algum tipo de trauma. O dono, por não ter condições, ou por ignorância, ou por achar que o animal não está sofrendo, talvez, não providencia o atendimento veterinário que esse animal merece. E aí essa fratura se consolidou, mas a gente teve que optar pela amputação da pata, mas ela também conseguiu ser adotada, foi para uma ótima família. Acho que foi a última foto. Não, tem mais uma. Essa daí é a foto da Serena, não parece na foto, mas é uma cachorra da raça Chow Chow, que foi retirada numa situação de maus tratos. Ela estava com um corte profundo no pescoço devido a uma corda de nylon que o proprietário dela amarrou, e a corda foi apertando tanto que perfurou totalmente o pescoço da cachorra. Felizmente, ela foi retirada dessa família, a gente providenciou o tratamento, ela se recuperou. Também, posteriormente, ela foi adotada. Então, não são só os cães sem raça, os famosos vira-latas, que sofrem o abandono e os maus tratos, mas a gente vê isso muito também nos animais de raça. Pois não, vereador? Vereador César, só um minuto. Ari, qual é o tempo que... Já passou? Eu vou pedir à vereadora Evelyn, eu vou passar todo o meu tempo para a vereadora Evelyn, para dar tempo para a parte do vereador César, sim. Todo o meu tempo significa os 5 minutos, mais 1 minuto do vereador Célio Dias, hoje, vereadora, para Vossa Excelência concluir. Vereador César, por favor. Está vendo, vereadora, com Vossa Excelência é importante? Isso aqui ninguém dá tempo para ninguém, que é para Vossa Excelência.
A gente tira o tempo dos outros aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Agora eu fiquei sem graça, que o presidente ficou sério comigo. Vereadora, é dupla emoção. A primeira, evidentemente, pelas imagens. E a segunda, porque Vossa Excelência vem aqui resgatar uma situação que não é normal entre os políticos, de chegar a essa casa em razão de uma causa, e aqui chegando defender essa causa. Esse é o lado positivo da presença de Vossa Excelência aqui. É claro que muitos de nós aqui continuamos lutando pela causa que nos trouxe aqui, mas não com tanta candência como fez Vossa Excelência. Fico feliz hoje, especialmente, em fazer parte dessa casa. E mais feliz ainda em ver Vossa Excelência também fazendo parte dessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Evelyn. Eu que agradeço. Vereadora Evelyn, Vossa Excelência, então, tem mais 1 minuto e meio para a conclusão do seu pronunciamento. Sim. A razão, o motivo de eu ter trazido essas imagens e essas histórias para os senhores é para que os senhores entendam o dia a dia dos protetores de animais. Inclusive, eu deixei uma sugestão de leitura para Vossas Excelências que exemplifica bem o que é um protetor de animais e qual é o nosso dia a dia, qual é o nosso trabalho, qual é o trabalho da Edmer, qual é o trabalho da Bárbara, o trabalho que eu realizo também. Para que a gente possa estar assim, bem fundamentado na hora da gente votar as leis que eu quero propor para vocês, no sentido de que a gente realmente promova os direitos dos animais em Blumenau. Quero só, para finalizar, fazer um registro que o vereador Adriano Pereira me solicitou, dizendo que hoje é o dia do bandoneonista. Uma lei de autoria dele, enquanto ele foi suplente também. Aproveitando e mandando um abraço aí para o bandoneonista, que a gente conhece mais, que é o ex-prefeito Rufino Sai. Muito obrigada.